está todo mundo aí falando sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, que começa na próxima terça-feira, no dia 2 de setembro. Muito bem, muito se falou também nessa semana sobre Tarcísio. Tarcísio, que andava caladinho, que não falava sobre candidatura à presidência da República, começou a se manifestar, os holofotes ficaram voltados a ele. Houve evento de aniversário do Republicanos aqui em Brasília, ele esteve em várias homenagens que aconteceram lá no Congresso Nacional. À noite teve festa, teve evento com samba, com pagode lá no Republicanos, num centro de convenções aqui no centro de Brasília. E pelo que eu apurei, Sabino, a família Bolsonaro não está nada feliz com isso não, viu? Tá todo mundo chateado com os holofotes voltados a Tarcísio, sem que Bolsonaro tenha dado ainda o aval para o nome do governador de São Paulo substituir Jair Bolsonaro na candidatura para ser o candidato à presidência da República em 2026. E a pergunta que não quer calar: os Bolsonaro vão deixar que o bolsonarismo sobreviva sem eles à frente? Foi a pergunta que eu fiz ontem, né? Você tem aí um Eduardo Bolsonaro, principalmente, muito irritado, né, com as articulações que estão levando o Tarcísio a eventualmente ser o candidato da direita, né? Os Bolsonaros, eles se apropriaram da direita brasileira, né? Eles se acham donos da direita brasileira. E isso é um grande problema para a direita brasileira, porque é uma gente que não quer soltar a rapadura, né? Principalmente o Eduardo, que pretende ser, incrivelmente, ele pretende ser candidato à presidência da República, sendo que, muito provavelmente, se ele pisar no Brasil, ele vai ser preso como o pai. Então, provavelmente também deve se tornar inelegível em algum momento. Então, assim, é um delírio, né, deles. A verdade é que eles querem determinar quem será o candidato, se não for um candidato com sobrenome Bolsonaro, eles querem determinar quem é o candidato, né, quem será o candidato da direita. E eu acho estranho, porque o Tarcísio parece ser o candidato mais próximo do bolsonarismo, né? Ele é mais próximo do bolsonarismo. Aliás, ele nasce, né, de certa maneira, como nas hostes bolsonaristas, né, embora ele tenha uma atuação pregressa, né, inclusive fez parte do governo Dilma, né? Ele é o candidato mais próximo do bolsonarismo. Então, assim, por exemplo, o Ratinho Júnior não é bolsonarista, né? Ele é do PSD, né? Você também tem o Caiado, que já tem uma história, assim, ele pode ter afinidades eletivas com o bolsonarismo, mas ele não é propriamente bolsonarista. Então, dos candidatos ligados ao bolsonarismo, que não tem o sobrenome Bolsonaro, o Tarcísio é, sem dúvida, né, o único, né? O único que tem chance, né? E boas chances, né? As pesquisas mostram que ele tem boa chance, inclusive porque ele, naqueles índices de conhecimento, né, de ser conhecido pelo eleitor, ele tem pouco conhecimento, quer dizer, ele tem ainda muitos eleitores a conquistar, né? Ao contrário dos demais concorrentes. Então, eu não entendo muito, do ponto de vista racional, essa resistência dos Bolsonaros em relação ao Tarcísio. Quer dizer, você só entende assim, eles querem ser realmente, eles se consideram donos da direita brasileira, e eles querem ser os caras que darão a bênção, né, ao nome a ser escolhido no caso de um deles não ser candidato, que é o que vai acontecer, né? Mesmo a Michelle, não acho que tenha fôlego para aguentar uma eleição presidencial. O Jair Bolsonaro parece ser, entre os Bolsonaros, aquele que hoje parece mais conformado com a ideia de que
ele mesmo não será candidato, que nenhum filho também será, e que o Tarcísio é o nome, né? Ele vai e vem, né? Mas ele já deu indicações nesse sentido. Então, Neila, é tudo meio estranho, né? Meio complicado, porque acaba criando só ruído, né, para a eventual campanha do Tarcísio. Veja, o Tarcísio também ele oscila. Na semana passada, retrasada, ele estava pouco inclinado a ser o candidato presidencial da direita. Até porque ele tem o Gilberto Kassab, que trabalha para ele não ser, Sim. né? Que o Gilberto Kassab quer que seja o Ratinho Júnior e que o Tarcísio se lance a outra vez ao governo de São Paulo, né? Para que e o Gilberto Kassab seria o vice dele, para que lá na frente o Gilberto possa chegar ao Palácio dos Bandeirantes. Esse é o plano do Kassab, né? Agora, o Kassab tem argumentos bastante racionais nesse sentido, né? Porque é aquilo, olha, o Tarcísio vai precisar sair do cargo para se candidatar à presidência da República. E qual vai ser a atitude do Bolsonaro ou da família Bolsonaro? Quer dizer, digamos que, não, tá bom, é você, Tarcísio, né? Apoio o nome do Tarcísio. Mas nada impede, dada a volubilidade dos Bolsonaros, que depois que o Tarcísio deixe o cargo, diga, não, Tarcísio não é você. A gente vai lançar, sei lá, a Michelle, né? Então tem uma insegurança. Pois é, tem uma insegurança aí. Agora, eu acho que tudo isso, viu, Neila, é muito relativo também, porque, na verdade, ninguém é dono de voto, né? Se, por exemplo, o Tarcísio se lançar, né, e no segundo, com a oposição, digamos assim, a resistência dos Bolsonaros, e ele chegar ao segundo turno, eu acho óbvio, né, que se ele chegar ao segundo turno contra o Lula, contra qualquer outro nome da esquerda, os votos bolsonaristas irão para ele de qualquer jeito, né, porque será o voto útil, né? Acho que uma ínfima parcela dos bolsonaristas mais ferrenhos deixará de votar no Tarcísio, né, para anular o voto, né, e deixar, facilitando assim o caminho da esquerda, né. Esse aí é o entrecho, né? O que me parece